As evidências que a história preferiu enterrar. Por toda a história, há relatos sobre seres de tamanho colossal, de poder inimaginável e origem misteriosa. Eles aparecem em textos antigos, nas lendas de povos distantes e até nas escavações que desafiam a lógica moderna. Dizem que foram criados antes do Grande Dilúvio, há mais de 11.000 anos, e que o próprio tempo tentou apagar sua memória. Mas e se nem todos foram apagados? E se as ruínas, as pedras e os nomes que restaram forem fragmentos de uma verdade maior, uma história oculta que a humanidade decidiu enterrar? Nos arquivos esquecidos da Bíblia, nos hinos da antiga Suméria e nos relevos de pedra do Egito, há menções a uma raça de seres conhecidos como os Nefilim, os gigantes antigos. Seriam eles apenas metáforas ou testemunhos de uma época em que o mundo era compartilhado por homens e titãs? Hoje, vamos atravessar o véu do tempo para investigar os rastros deixados por esses colossos e descobrir o que talvez tenha sido escondido da história oficial. Os textos sagrados falam de guerras travadas por tribos gigantes, descendentes diretos dos Nefilim, que lutaram para dominar as terras do Oriente. Tribos como os Amalequitas e os Anaquim são descritas como homens de grande estatura, com veias de ferro e olhos que refletiam o fogo dos deuses. O livro de Enoque, banido do cânon bíblico, vai ainda mais longe. Revela que esses seres nasceram da união entre anjos caídos e mulheres humanas, uma tentativa profana de criar uma raça superior. Quando o dilúvio veio, teria sido para limpar o mundo de sua presença. Mas e se nem todos foram destruídos? Em uma escavação de 1930, arqueólogos relataram ter encontrado ossas de tamanho anormal nas encostas do Monte Carmelo, em Israel. Pouco depois, desapareceram. Oficialmente, os registros afirmam que eram ossos de animais pré-históricos. Extraoficialmente, desapareceram sob a tutela de instituições que jamais publicaram seus resultados. Coincidência ou ocultação? Essas mesmas contradições aparecem em toda parte. No Egito Antigo, inscrições em templos mostram faraós de estatura colossal, caminhando entre homens comuns. Seriam representações simbólicas de poder ou uma lembrança literal de uma linhagem que não era inteiramente humana? No final do século XIX, um professor europeu relatou ter encontrado, às margens do Nilo, túmulos com esqueletos de até 3 metros de altura. Relatos como esse, varridos do meio acadêmico, se repetem em diversas escavações, e quando aparecem, logo desaparecem. Mas as evidências não se limitam à Bíblia ou ao Egito. O épico de Gilgamesh, considerado o primeiro herói da humanidade, descreve um rei com força sobre-humana e tamanho descomunal, capaz de segurar um leão inteiro com uma só mão. Os tabletes sumérios o mostram como um homem de quase 5 metros de altura. Se isso é mito, é curioso que o mesmo padrão de grandeza surge em culturas que nunca se conheceram. Na Síria, há pegadas de pedra com mais de 90 centímetros, esculpidas em templos de adoração. Em Baalbek, no Líbano, blocos de pedra que pesam mais de 1.000 toneladas foram cortados e encaixados com precisão que desafia a tecnologia atual. Quem moveu essas rochas? Que mãos gigantescas poderiam ter erguido estruturas tão colossais quando oficialmente nem mesmo o ferro era amplamente usado? A palavra Baalbek significa Senhor de Baal, e Baal nas escrituras era um dos deuses que se uniu aos humanos. Os templos ali erguidos são gigantescos não apenas em escala, mas em intenção. Parecem obras destinadas a seres que viam o mundo de cima. Em Stonehenge, na Inglaterra, as lendas antigas afirmam que as pedras foram erguidas pelos filhos de Albion, uma raça de gigantes que sobreviveu ao afundamento de Atlântida. O nome Albion, curiosamente, vem de Albus, o branco, o luminoso, o mesmo termo usado para designar seres de luz nas antigas tradições. Coincidência linguística ou vestígio de um mesmo mito espalhado pelo planeta? No século XVI, durante a era das grandes navegações, exploradores europeus relataram encontros com povos gigantes nas Américas. O cronista oficial de Fernando de Magalhães, Antônio Pigafetta, descreveu ter visto homens cuja cintura alcançava o peito dos marinheiros. O relato é detalhado, assinado e guardado nos arquivos da coroa portuguesa.
Outros navegadores, como Sir Francis Drake e John Smith, confirmaram histórias semelhantes. Não eram rumores, eram testemunhos formais de expedições oficiais. Séculos depois, na América do Norte, colonos encontrariam ossadas gigantescas enterradas em montes sagrados indígenas. Jornais do século XIX noticiaram dezenas de achados de esqueletos com mais de 3 metros. Hoje, todos os registros desapareceram. A explicação oficial? Erros de medição. A extraoficial? Classificação e sigilo. Mas o caso mais recente, e talvez o mais controverso, não vem da antiguidade, e sim do século XXI. Em 2002, durante uma operação militar no Afeganistão, soldados norte-americanos relataram ter enfrentado um ser com mais de 4 metros de altura, pele avermelhada e força sobre-humana. O relato, conhecido como o Gigante de Kandahar, foi silenciado pelo exército e classificado como confidencial. O corpo, segundo as testemunhas, foi transportado para os Estados Unidos. O episódio nunca foi oficialmente negado, apenas esquecido. Seriam todos esses casos coincidências, exageros ou fragmentos de uma verdade encoberta? Se, por milênios, diferentes civilizações, dos sumérios aos navegadores renascentistas, relataram o mesmo tipo de ser, com a mesma descrição e os mesmos feitos, o que explica essa convergência? Talvez os gigantes antigos não sejam apenas lendas, mas ecos de uma era perdida, quando a humanidade ainda caminhava ao lado de criaturas de outra origem. Sejam eles os Nefilim bíblicos, os reis divinos da Mesopotâmia ou os deuses engenheiros das pedras, todos deixam o mesmo recado nas ruínas. Houve um tempo em que o mundo era maior, e nós éramos menores. E se há algo que a história oculta nos ensina, é que tudo o que é suprimido um dia retorna à luz. Porque o passado nunca morre, ele apenas muda de forma. Deixe seu like, inscreva-se em O Enigma Global e continue explorando os segredos e mistérios que a história tenta esconder. Até o próximo capítulo!